alma a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Muito cedo Jesus virá. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir.
doce é a teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para o seu reino me conduz, pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, né, meus irmãos? Que maravilha, né? Graças a Deus estamos de pé por mais um dia. Deus tem nos despertado esta manhã e pela graça de Deus, de acordo com o calendário humano, né? Aí chegando ao fim de mais 365 dias de bênção, de graça e de vitórias, né? Tivemos muitas lutas, muitos problemas. Você está de pé, isso não é bênção, não é vitória? Então só temos que agradecer a Deus, né? Por cada dia que passa, cada luta, cada problema. O Senhor Jesus disse: basta cada dia o seu mal. O dia de ontem já se passou e hoje é uma nova manhã, né? Você foi despertado, eu fui despertado, Deus nos acordou. Se Deus não nos acordar, não tem despertamento, não é verdade? Não adianta o relógio, não adianta uma bomba. Depois que morre, pode fazer qualquer barulho, ninguém se desperta. Então, se estamos despertados, devemos a nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, o nosso Criador. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz? Sim, seja feliz sempre, né? Eu creio que você está.
só a alegria de poder estar acordado. Temos problemas? Você tem domínio próprio e pode dominar os problemas, né? Os problemas não acabam, eles são resolvidos. Você resolve um, chega outro, e assim vamos resolvendo, porque Deus vai nos agraciando, Deus vai nos dando a inteligência, sabedoria necessária para lidar com os problemas da vida. Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, né? Um sorriso nos lábios e a gratidão no coração, glorificando a Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, uma alegria para mim poder estar aqui e saber que você está aí recepcionando este pequeno momento proporcionado por Deus. Deus te abençoe. Então, um bom dia com muita, muita, muita alegria e na doce, santa paz gloriosa de nosso Senhor Jesus. Irmã Jeane Barros, Deus abençoe. Um bom dia em nome do Senhor Jesus. Meu precioso irmão Elias Estanque, Deus te abençoe. Um bom dia, juntamente aí com a sua família, né? Sua esposa, irmã Solange, Deus abençoe. Romeu Pimenta, Deus te abençoe, meu Romeuzinho. Deus abençoe sua vida, o seu lar, a Selma, né? Deus abençoe a todos aí, no nome do Senhor Jesus. Lenir, minha amiga, bom dia, com muita alegria, Deus te abençoe. Irmã Elza Franco Matos, Deus abençoe. Um bom dia, com muita alegria. Meu querido irmão Sérgio Ferreira, bom dia, meu irmão, com muita alegria no coração. Muito obrigado, meus queridos irmãos, pela vossa audiência. E outros irmãos ouvintes, né, no anonimato, Deus abençoe a cada um. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos à leitura da palavra de Deus para o nosso coração. Vamos ler segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3º e 4º. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E vamos ler mais uma vez Apocalipse capítulo 6, do versículo 1º ao 6º, que nos diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: Vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Vamos pensar hoje um tempo de apostasia. Precisamos lembrar sempre que, quando estamos falando da palavra de Deus, estamos falando de uma vida espiritual. Falar de uma vida espiritual, por quê? Porque é a maneira que todos nós somos influenciados, né? Viver uma vida espiritual não é viver dentro de uma religião, não é ter os pensamentos próprios, né? Muitas vezes dizemos: tchau, bom dia, Deus te abençoe, vai com Deus, Deus seja com você. Isso não é uma vida espiritual. Isso não é uma vida piedosa, cheia de Deus, e nem de temor a Deus. Porque muitos são os que dizem isso e o seu coração cheio de maldade. Por outro lado, na verdade, o coração cheio de pecado. O pecado é uma desobediência a Deus. Foi isto que Satanás causou lá no princípio, quando Deus criou o homem, criou a mulher. O trabalho de Satanás ali foi fazer o homem descrer da palavra de Deus. E ao descrer, então ele descumpre. E quando ele descumpre, então ele está em transgressão. Não é assim quando você infringe a lei? Você transgride a lei, você recebe a pena que a lei lhe outorga, né? Você pagará a multa ou pagará pelo dano cometido ao transgredir a lei. Então, a pena pela transgressão da lei de Deus foi a morte. Pois foi isso que Deus determinou. Pois ele disse: o dia que comerdes do fruto ou nele tocardes, certamente morrerá. Então o homem descumpriu a palavra de Deus. Ele falhou para com Deus. E então a morte veio. Então nisto você sabe que nós temos o plano de redenção. Deus se tornando homem, Deus manifestando em carne para levantar o homem, dar nova vida ao homem e assim transportar o homem de regresso ao caminho dos céus e o homem poder caminhar diante de Deus. Então assim o Senhor estabeleceu o seu grupo, os apóstolos, os primeiros cristãos, e desceu sobre eles no dia de Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo. Então era Deus voltando ao coração do homem, o homem tendo ligação direta com Deus, sem intermediário, sem nenhuma religião, homem e Deus. E esta é a possibilidade que Deus tem nos dado, de Deus tratar com cada um de nós, pois a sua palavra diz que a salvação é individual, e Deus trabalha com o indivíduo. Então, neste momento, quero que você entenda, Deus está tratando com você.
Não deixe isso passar por alto. Esta vida é uma oportunidade de conhecermos a Deus e adorá-lo. Não teremos uma oportunidade após a morte física deste corpo, pois pode ser simplesmente um físico aí perambulando, sem o conhecimento divino, sem o conhecimento da graça de Deus, o qual nos criou, o qual morreu por nós, e a nossa vida pertence a Ele, e ainda Ele nos dá uma oportunidade, Ele vem ao nosso encontro, Ele fala, esclarece aos nossos corações. Então precisamos desta vida espiritual com Deus, onde podemos alcançar esta vida espiritual somente verdadeira, somente em Deus. Pois se não tomamos Deus em sua palavra, nós teremos uma vida espiritual também, indo ou não a uma religião, pertencendo ou não a uma religião, por mais ateu, incrédulo, descrente que seja uma pessoa, ele está envolvido em uma vida espiritual. Disse o Senhor Jesus: aquele que não é por mim, é contra mim. Então nós temos uma vida espiritual dirigida, guiada pelo nosso grande Deus, o grande Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo. Ou nós temos a vida sob o domínio do opositor de Deus, o qual é Lúcifer, Satanás, o diabo. É porque só existe, meus irmãos, estas duas realidades. É a verdadeira e a falsa. Só existe duas religiões. É a verdadeira e a falsa. Então, sendo Jesus Cristo a verdadeira religião, a vida eterna, o Deus Todo-Poderoso, então é a única e verdadeira. Existe outra, sim, mas ela é falsa, ela é um engano, ela começou a enganar no céu, Lúcifer enganou os anjos no céu. Aqui na terra ele trouxe queda aos homens, pondo em pecado, enganando. E então, após a morte e ressurreição, a descida do Espírito Santo, após Deus estabelecer a sua igreja, Satanás entra outra vez, com seu espírito faccioso de mentira, pervertendo a palavra de Deus, estabelecendo o seu grupo. Então é disto que temos falado esta semana, por esses dias, nestas leituras que fizemos, principalmente de Apocalipse, onde vemos aí a manifestação destes cavaleiros, ou destes cavalos, né? Porque o cavaleiro sempre foi o mesmo, ele só mudou de cavalo. Quando ele teve o pensamento em introduzir os seus sistemas, a sua maneira de governar, se opondo contra Deus, ele fez como no princípio com Eva, usando a palavra de Deus, deslocando-a, pervertendo-a e apresentando ao homem, para levar o homem a descrer, a descumprir a palavra de Deus. Então ele teve o seu começo de cavalgada através do cavalo branco, pois era simplesmente um espírito, um pensamento. Mas depois ele concluiu, e quando ele concluiu, ele se estabeleceu, ele se uniu com a política, como dissemos ontem,
e se unindo àquele poder religioso, àquela igreja falsa, que saiu do meio do cristianismo, do meio do apostolado, onde diáconos, homens tidos entre a multidão dos irmãos por verdadeiros crentes, se levantaram como enganadores. Então nisto você pode ver o espírito de Judas. Judas, estando dentro do grupo do Senhor Jesus, pregando o evangelho, expulsando demônios. Na verdade, a Bíblia disse que ele é um demônio. Agora, Satanás não expulsa Satanás, diz o Senhor Jesus, mas naquele momento, em seu ofício, dentro do grupo, como um dom de Deus, entregue em suas mãos, ele estava realizando uma obra para Deus, e não sendo ele de Deus. Assim, então, vemos que, da mesma forma, Jesus disse, não é todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Então não é por dizer Senhor, Senhor, dizer Deus te abençoe, Jesus Cristo te abençoe. É algo mais importante, meus irmãos, é mais profundo. É conhecer a palavra de Deus, é tomá-la, trazê-la ao nosso coração e nos colocar em obediência. Porque dizer estas coisas e nem mesmo conhecer a Deus, nada se resolverá. Então, Deus tem sido gracioso. Então, o trabalho de Satanás é desvirtuar a palavra de Deus. E assim ele o fez. Aquela doutrina apostólica do fundamento cristão, do fundamento da vida cristã, a qual foi o fundamento da igreja primitiva. Qual foi o fundamento? Arrependei, pois, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Então ali Deus estava fundamentando a sua igreja, estabelecendo-a e pondo em marcha, e Deus operando nela. Então levanta aqueles homens perversos que perverteram a graça de Deus, mudando a doutrina apostólica para um batismo trinitário, usando-se batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando na verdade ali o Senhor Jesus não estava ordenando e nem mostrando que havia 3 pessoas, mas ordenando que os apóstolos batizassem as pessoas usando o nome do Pai. Então nisto nós precisamos conhecer o nome do Pai. Quem é o Pai? É o Eterno, é aquele que não tem princípio, não tem fim, é o que criou todas as coisas. É o Pai da eternidade, o grande Criador. Então a sua palavra nos diz que ele se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Deus se fez homem para redimir o homem. O homem pecou, o homem saiu da presença de Deus. Deus torna-se um homem e vem redimir o homem de volta à sua presença. E quando Deus se torna um homem, então ele tem um nome humano. E é neste nome que nós somos salvos, pois assim escreveu, está escrito em Atos 4:12. Porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então devemos ser salvos por este nome que era Deus em carne humana, e o qual o Senhor Jesus, então, ele pôde dizer aos seus apóstolos: eu e o Pai somos um.
mostrando que ele era o Pai. Ele pôde dizer: eu não vos deixarei órfão. Que deixa órfão é o Pai. Então ele é o Pai da eternidade. Pois é assim que Isaías escreveu: aquele menino que há de nascer, ele será Pai da eternidade. Então o Pai da eternidade em carne humana, trazendo o humano, se revelando como humano, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é esta ordem que o Senhor Jesus estava dando: batizar em nome do Pai. Você, irmão, homem, você é pai? O seu nome é pai? Não, o seu nome, você tem o seu nome. O seu filho te chama de pai. Mas eu não lhe posso chamar de pai, você não é o meu pai, mas como pai você tem um nome. Você é um filho. Como filho você tem um nome, não é diferente do nome do pai, pois como pai o seu nome, vamos dizer que é Natanael. Como filho o seu nome é o mesmo. E você é um ser humano e o seu nome não é humano. O seu nome como humano é Natanael. Pensa no seu nome. Então o Deus, o Criador, o Eterno, ele se fez homem. E é neste nome que nós devemos ser salvos, e é pelo nome, não é pelos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Foi justamente esse pensamento que saiu daquele grupo que organizou. Isso se tornou uma apostasia. O que é uma apostasia? É afastar-se de uma doutrina verdadeira e viver por uma doutrina falsa. Isso sucedeu mais ou menos pelo ano 300 ou terceiro século do nascimento de Cristo. Foi introduzido esta apostasia, esta doutrina trinitária do batismo, usando títulos e não o nome do Senhor. E esta apostasia tem sido cavalgada, começando então no cavalo branco. Quando ela entra em operação, e os que não aceitam, eles começam a ser mortos. O cavalo vermelho, e o tempo vai passando, até que chega este cavalo negro, a era da escuridão, a era das trevas, onde este espírito religioso já tomava conta do mundo inteiro. Então disse o profeta de Deus: este mundo ele é governado por Satanás. Desde a queda do homem, o homem perdeu o direito e ele passou a ser um domínio de Satanás. Mas Deus tem vindo, sempre tem tratado, tem tido misericórdia e chamado seus filhos. Aquele que ouvir, aquele que crer. O Senhor Jesus disse: aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Então, nesta oportunidade de conhecermos as Escrituras, me desculpem, né? Estas manifestações, é muitas coisas maravilhosíssimas da parte de Deus, dentro da palavra de Deus, que é o esclarecimento para cada um de nós. Então precisamos crer na palavra de Deus de todo o nosso coração e tomar Deus, e assim sermos esclarecidos. Claro, vamos falando aqui aos pouquinhos, meus irmãos. Há muito o que dizer sobre estes 4 cavalos e o seu cavaleiro. Há muitas coisas, vamos falando devagarzinho, descortinando, conforme a graça de Deus vai nos sustentando, para que assim possamos conhecer as virtudes divinas do nosso Deus e os enganos de Satanás. O engano que sempre é próspero, que cresce,
que engana as pessoas e ele manifesta em nome de religião, em nome de igreja. O Senhor Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai e não me aceiteis, ou não me aceitais. Muitos virão em seu próprio nome e a esse aceitareis. Que então a graça de Deus nos ajude, como disse o apóstolo João, para que possamos olhar e ver se todos os espíritos são de Deus, pôr à prova. E para pôr à prova nós precisamos ter a palavra de Deus, e assim você verá se aquele espírito é falso ou verdadeiro. Que assim então Deus te abençoe, ilumine o seu coração. Mais uma vez, a minha gratidão por sua companhia, por estar ouvindo, dando esta oportunidade de Deus falar ao seu coração. Se porventura você desejar falar comigo, tem aí o número do meu telefone, pode me ligar, tá bom? Será sempre um prazer poder ajudar quem quer ser ajudado. Se você sente a graça de Deus e carece da ajuda, Deus é a nossa ajuda. Não tem homem que possa fazer alguma coisa pelo outro, a não ser amar um ao outro, orar um pelos outros e ter um bom e verdadeiro testemunho de uma vida vivificada por Deus. Que assim então Deus te abençoe por este ano que finda, sede agradecido pelas bênçãos e por poder estar vivo até agora. E que o próximo ano que está nascendo, o nosso propósito seja de estar na presença de Deus, abençoados por Deus, porque a qualquer momento também este mundo findará. Não é verdade? Mas enquanto vivemos, que a graça de Deus seja o nosso sustento. Muito bem, meus irmãos, muito obrigado a cada um que passei a conhecer recentemente, outros me ouvem, não conheço, né? Longe, alguns no Pará, outros em Rondônia, e assim tantos lugares. Que o Espírito Santo do Senhor Jesus seja sempre o teu guia, que o seu coração seja sempre sincero na presença de Deus, e que Deus guie todos os seus passos. Este é o meu desejo para você, meu irmão. O mundo diz: eu te desejo toda a felicidade do mundo. Nós cristãos desejamos toda a felicidade do céu, porque o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então o mundo é enganoso, é cheio de pecado, horas momentos alegres, horas tristes, mas a alegria do céu, ela é eterna. Deus te abençoe. Hoje à noite você vai estar em festa, é claro, mas se tiver oportunidade, aqui para nós, né, no horário de Brasília, às 22h30, teremos um culto de adoração a Deus para findar o ano na presença de Deus e começar na presença de Deus, adorando a Deus através do nosso culto. Se você desejar estar conectado conosco, então estaremos transmitindo a partir das 22h30 da noite de hoje, né? E amanhã, primeiro dia do ano, teremos a nossa live às 8h da manhã. Se você acordar, será cedo, né? E poder estar com a gente, então eu lhe agradeço. Muito obrigado, meus irmãos, um bom dia, que a graça de Deus sustente o seu coração. Até amanhã, até mais à noite, se Deus quiser. Bom dia, povo de Deus.
não pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se tirar morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem banir. De ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai.